Pois é, o meu convidado foi agora no meio do ano aos Estados Unidos e trouxe boas histórias para compartilhar com a gente. Você não pode perder agora. Nós vamos conversar com o personal trainer Rafa Combat. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, claro que Márcia. Combat não é o seu sobrenome, né? Não, Rafael de Oliveira Ferreira. Aí, tá vendo? Oliveira da mãe, Ferreira do pai. Ah, que maravilha. Então é o ferreiro que corta a oliveira, não, né? Não. Tem o Oliveira e tem o Ferreiro, mas o Ferreiro não vai cortar a oliveira, não. Que maravilha. Então, Combat é o nome da sua escola, da sua academia, né? O Combat foi ele nasceu... Pegou seu nome. Ele nasceu quando eu comecei a dar aula em academia de arte marcial e eu criei uma modalidade que eu descobri que a maioria das pessoas queriam, principalmente as mulheres, queriam ter a vivência da arte marcial, mas não necessariamente elas queriam ter o contato físico que a arte marcial promove. Resumindo, as meninas não queriam tomar um soco no rosto. Claro. Mas elas queriam aprender a dar um soco e tudo mais. E eu criei uma modalidade na qual você aprendia os movimentos, você conseguia melhorar a sua forma física sem necessariamente ter o contato físico. E eu dei o nome de Combat para essa. E Combat para lá, Combat para cá e ficou o Combat. Rafa Combat. Muito bom. E como é que foi essa viagem? Você sempre gostou de viajar? Já fazia esse tipo de viagem de aventura? Ou foi a primeira vez que você falou assim, dessa vez nós vamos nos aventurar além do turismo comum, né? Tradicional, digamos assim, de você viajar e ir para um outro lugar, conhecer o lugar. Você também queria experimentar, explorar aquilo que aquele lugar tinha de uma forma mais aventureira. Como é que foi isso? A gente mora num lugar aqui que, né, ele favorece muito esse tipo de turismo, né? Minas Gerais, né, a gente tem quintais aqui que são deslumbrantes. Então, esse amor pela natureza, por esportes, né, off-site, né, surgiu aqui em Minas, né, com esses quintais maravilhosos que a gente tem aqui. E eu tenho alguns parentes que moram nos Estados Unidos e toda vez que eles vinham para o Brasil, eu preparava um roteiro bem legal para passar com eles. Serra de Cipó, Tabuleiro, Ouro Preto, sempre com aventuras. Vamos andar de caiaque, vamos escalar, vamos subir montanha, vamos andar de bicicleta. E eu tenho 2 tios que, apesar de serem sessentões, sempre foram muito ativos, assim, na parte esportiva. Gostam de comer bem, são super naturais, assim, então... Toda vez que eles vinham para cá, eu preparava um roteiro para eles. E eles entraram um tempo atrás numa de correr maratona. Olha! E eles chegaram aqui e eles queriam se preparar para uma maratona. E o tempo que eles ficaram aqui, eu ajudei eles a se prepararem para uma maratona que ia acontecer na Califórnia, uma maratona de Big Sur. Uma das maratonas mais difíceis do planeta Terra. Olha. E eu ajudei na preparação deles aqui, levando eles na Serra do Cipó, alguns lugares muito bacanas pra gente correr e tal. E quando eles estavam indo embora, eles tiveram a genial ideia de falar assim, ué, por que você não vai correr a maratona com a gente? Falei, uai, gente, como assim? E fiquei muito lisonjeado com o convite, né? E fui. Quando cheguei lá para correr a maratona com eles, pandemia. O mundo inteiro se fecha e eu preso na Califórnia. Meu Deus do E aí, céu. lá na Califórnia, a gente treinando para a maratona, o meu tio sentiu um pouco de dor no joelho e falou, acho que a bicicleta vai ser legal para você. E aí a gente construiu uma pista de mountain bike dentro da casa dele. Meu Deus. Que a gente As aventuras começam dentro de casa já, Começa né? assim, porque como a gente estava fechado, e foi naquele primeiro momento da pandemia que estava todo mundo muito com medo, e eu falei, você tem esse quintalzão aqui, essa casa enorme aqui, vamos construir uma pista de bicicleta aqui. Só um minutinho, Rafa, a gente fez quando a gente vai estar conversando, a gente continua conversando e você vai ver algumas imagens de coisas que o Rafa já vai estar falando com a gente aqui. Então, é só para você já saber que de vez em quando vai cobrir nosso papo aí com as imagens, né, Rafa? Bom, e aí ele tinha essa casa grande, e aí fizeram a gente construiu uma pista dentro da casa dele e a gente treinou um bom tempo lá nessa pista, quando as coisas melhoraram na pandemia, né? A gente foi outside mesmo, foi pra montanha, botar em prática tudo aquilo que eu ensinei ele naquela mini pista, né? A gente chamou de quarter track a pista, né? E a gente colocou plateia na pista, tinha tudo. Que legal. E a gente foi pra montanha e ele se apaixonou também pelo mountain bike. E aí a gente fez um trato, falei, a próxima vez que eu voltar aqui, a gente vai correr o Sea Otter Classic, que é o maior evento de mountain bike que acontece no planeta Terra e acontece do lado da casa dele. Meu Deus, e ele nunca tinha participado, nunca pensou, Nunca, né? E aí, esse ano, eu voltei para lá e a gente correu a maratona, eu corri a maratona ao lado da Patrícia e fiz uma brincadeira até com ele quando a gente foi para a prova, eu falei, se eu te perguntasse, há 30 anos atrás,
o que você imaginaria que você ia estar fazendo na sua vida aos 61 anos? Eu duvido que você ia me falar que você ia estar correndo o seu primeiro campeonato mundial de mountain bike. Com certeza. E com a gente certeza. foi, ele Quem correu. é Patrícia, sua esposa? Patrícia é a esposa dele. Ah, a esposa que dele. Que sempre me leva. Ela é maratonista e ele sempre ia acompanhando ela nas maratonas. Aí ele me chamou para poder dar uma força, porque ele estava custando acompanhar ela nas maratonas. Ela é muito disciplinada e com isso ainda apliquei ele no mountain bike. Ficaram muito agradecidos, muito felizes. Hoje em dia as mulheres me procuram muito, não só para elas treinarem, para Rafa, pelo amor de Deus, ajuda meu marido. E aí eu geralmente dou essa força pro marido. Ajuda a família inteira. Exatamente. E ela ficou muito satisfeita e resolveu me convidar novamente pra gente ir pra lá. E além disso, ela falou assim, agora eu vou retribuir um pouco do bem que você fez pra gente aqui. Porque meu tio, assim que eu voltei, ele me mandou os exames dele de glicose, triglicéridos, tudo certinho. Olha. Fala, bike é investimento, gente. Atividade física é investimento. Com certeza. E aí eles resolveram também me abençoar, me mostrando uma outra parte dos Estados Unidos que eu não conhecia. Que maravilha. Então a gente foi conhecer o Grand Canyon, foi conhecer as montanhas dos Estados Unidos, os rios dos Estados Unidos. Nossa. Foi um negócio assim sem precedentes, uma viagem surreal que eu acho que nunca mais vou esquecer. E você foi com a sua família? Não, fui só eu, porque minha família ficou aqui. A Débora teve que ficar aqui cuidando dos negócios da família e das meninas, que a Giovana agora está na Federal, graças a Deus, passou na Federal de Arquitetura. Filha? A Giovana, já? Meu Deus, a casa novinha. Eu tenho uma de 18 e uma de 10. Muitas aventuras nessa vida. Muitas aventuras. Meu marido, ter 3 mulheres em casa já é uma aventura muito grande. Não fala não, minha filha. Tem dia que eu acho que eu vou ovular. Eu falo com elas, eu vou embora, eu vou sair, vou pra academia, lutar jiu-jitsu. Não, e uma de 18, uma de 10, a diferença é muito grande. Então, são 2 filhas únicas, né? Mas é muito gostoso essa parte, porque a de 10 prende um pouco a infância da 18, faz a de 18 segurar a infância por um tempo. Verdade. E a de 18 bota a de 10 pra frente. Então é uma mistura bem legal ter essas duas dentro de casa. Assim. É verdade. Ficaram lá me esperando, morrendo de saudade. E você ficou quanto tempo? 3 meses. Nossa, foi muito tempo. Então vamos começar a ver as imagens. Você foi primeiro para onde? Vamos ver a matéria, então, da Vamos ver a Arizona? matéria, que eu não sei. Vamos ver a matéria primeiro, vamos ver. Foram 3 vezes, eu não lembro a ordem. Aí, ó. Já estamos de saída. Nosso guia é o Brandon. Temos uma van só pra gente, cheia de snacks e coisas gostosinhas para comer na aventura. Uma árvore que a gente vê muito aqui nessa caminhada em Sedona é o cipreste. É uma árvore muito adaptada a esse tipo de clima, a pouca água, ao clima árido. Então a gente vê muitos aqui, até bem grandes. Olha esse lugar, galera. Pedra da Catedral. Ó, que lugar fantástico. Eis que você está no meio do deserto e encontra água. Hora do lanche, ó. Frango, avocado, abacate, queijo, uma saladinha completa e uma tortilha. Bora comer. Faz uma saladona toda ali, já dentro de um saco ali, maluco. Vamos. A gente agora vai atravessar por dentro de um rio seco. Isso aqui na época de chuva inunda tudo. Agora, sequinho. É um rio isso aqui, esse caminho aqui. Quanto mais perto a gente vai chegando, mais impressionante elas vão ficando.
Gente, que lindo, né? A gente fica assim, a gente se transporta quando a gente fica assistindo, querendo estar lá, querendo curtir esse lugar tão lindo. O Rafa, o que você destaca? Se tem alguma coisa, algum lugar que você destaca que você mais gostou, alguma aventura que você fez? A gente já falou que você fez várias aventuras, esse né? que a gente viu aí é o Arizona, que é um lugar muito bonito, né? É um lugar que realmente a gente se bota de joelhos diante de Deus, porque a grandiosidade, né? A gente se sente realmente tão pequenininho perto daquilo ali e, ao mesmo tempo, muito privilegiado de poder estar desfrutando daquilo ali, né? Sim. Por isso eu sempre dou muito valor à saúde. A gente tem que estar saudável para poder estar desfrutando desse mundo maravilhoso que Deus entrega para você, né? Se Esse é maravilhoso. Saúde, você não consegue curtir, viajar, enfim. E dentro do próprio Arizona também o Grand Canyon, que também é um negócio que a gente tem que parar ali um tempo para conseguir dimensionar, né? A gente consegue ver o Grand Canyon da Lua, né? O tamanho dele. Então, é realmente muito emocionante. E destaco também, né, que é muito bom, que eu tive lá, que eu achei muito legal, foi o rafting, descer o American River, lá nas corredeiras de água gelada. Também foi muito divertido, muito emocionante. Correr a maratona de Big Sur, que é uma maratona maravilhosa, que você corre ela o tempo todo com o Oceano Pacífico à sua esquerda, com visuais assim de tirar o fôlego, um povo super receptivo na beira da pista o tempo inteiro, te motivando. E o Sea Classics, que é um maior evento de bike do planeta, né, que reúne bike do planeta Terra inteiro, milhares de pessoas. Foi para quem é fã de atividade física, atividade ao ar livre. Realmente a Califórnia, os Estados Unidos, eles são um lugar muito bom para você poder desfrutar disso. Com certeza. E quem conhece os Estados Unidos só da costa leste, né, ali a Flórida, que a maioria dos brasileiros vai, a Califórnia, que está na costa oeste, que é o Pacífico, na costa leste é o Atlântico, que é o nosso mar aqui também, que é um mar mais quentinho, né? E o Pacífico é super gelado o tempo todo. É outro Estados Unidos, né? Eu falo que a Califórnia, a costa oeste é outro Estados Unidos. É um Estados Unidos mesmo, mais americano, que a costa leste, a Flórida, essa região que vai subindo também para Nova York, enfim, mas principalmente da parte que o brasileiro mais vai, né? Que é a Flórida, é um Brasil melhor ainda do que o Brasil já é, pela organização, pela limpeza, pela segurança. Mas não é tão diferente assim quanto quando você vai para o outro lado dos Estados Unidos. Então, realmente é maravilhoso. Eu ia te perguntar, acabou que eu falei aqui, perdi o que eu ia te perguntar. Mas é importante, o comentário, na verdade, que eu ia fazer, é tão importante como você citou a questão da saúde, né? A gente fala muito sobre isso, falo muito sobre isso aqui no programa, porque se você não tiver saúde, não adianta você ter dinheiro. Tem gente que fala assim, eu queria ir, não tenho dinheiro para ir, mas tenho saúde para ir. Mas o dinheiro é mais fácil, né? Entre aspas, você conseguir, do que quando você não cuida da saúde e chega, como seu tio chegou aos 60 anos, ele estava bem, mas ele ficou melhor ainda, depois que você ajudou ele na questão da atividade física, né? O que a gente fala aqui, semana passada, inclusive, eu falei, nós somos corpo, alma e espírito, a gente precisa cuidar de tudo, porque de uma forma geral, a gente não se preocupa tanto com o corpo. E quem se preocupa com o corpo, eu já fui julgada, pessoas acharem que eu tenho um culto ao corpo, não tem nada disso, né? Eu gostaria de ter um corpo diferente do que eu tenho, mas eu procuro ter saúde. E para ter saúde, tem que ter alimentação saudável, atividade física e um bom sono, né? O meu sono que sempre é ainda prejudicado, mas eu chego lá, né, Rafa? Eu também. Geralmente esse sono é questão de pessoas com a mente acelerada demais, mas a atividade física ajuda muito também nessa questão do sono. Sim. E é isso, eu lido com gente de todas as idades, né, no meu trabalho. E uma das coisas que a gente mais ouve é as pessoas falam assim, trabalho muito porque eu quero aposentar, eu trabalho muito para eu curtir meu sítio e tudo. Eu falo, gente, não adianta nada se você não estiver saudável. Você trabalhou sua vida inteira e ter um AVC, acabou, né? E outra também que eu falo especialmente sempre para a galera cristã, né, que vocês não podem deixar a casa de Deus suja. Exatamente. Tem que deixar tudo limpinho, organizado, para hora que ele chegar lá, você sentir mesmo. Quando você estiver num lugar desse, você
agora eu senti ele aqui. Você sente a presença, a grandeza quando você está diante de um cenário como esse. Com certeza. É muito bacana mesmo. E ter saúde para curtir, para você andar, pelo menos que você não vai andar demais, mas pelo menos daqui ali, subir uma pedra ali para olhar uma paisagem que tem atrás, né? Olhar o mar, olhar tudo, que você precisa realmente de saúde, o mínimo de pernas possível, não que você vai ser um atleta ou fazer tantas aventuras, mas só de você sair. Por exemplo, Israel é um roteiro turístico, né, que a maioria dos cristãos sonha ir, e muita gente fala assim, eu não dou conta mais de ir, porque a gente anda muito a pé lá, a gente tem que curtir muito e realmente enfrentar certos obstáculos físicos, de pedras, enfim, e que precisa ter um mínimo de saúde, né? E não é questão da idade, não, porque tem gente que é novo e não tem tanta saúde para ir. Rafa? Nos Estados Unidos, um pouco que assusta a gente, que a primeira vez que a gente chega, é a obesidade. Né? A quantidade de pessoas obesas nos Estados Unidos assusta a gente que é personal trainer, que repara esse tipo de coisa. A gente acha que a gente tem gente obesa aqui porque não conhece lá. É verdade, mas infelizmente o Brasil está indo atrás, né? Tá. E uma coisa que me surpreendeu lá, que é onde eu estava, é uma região que tem pessoas mais velhas. E eu também vi gente mais velha muito saudável, muito preocupada com a saúde. Sim. Então, foi uma parte aí que me surpreendeu bastante. Positivamente. Que bom. Positivamente, vendo essas pessoas do meu lado ali, subindo o Grand Canyon, andando de bote, descendo as corredeiras comigo. Pessoas mais velhas, 60, 65, 70 anos, conhecendo realmente o país de uma forma aventureira. E isso me deixou bem feliz. Eu fiquei, como personal, gostei de ver isso lá. Bom demais. Bom, gente, se você quiser ver mais imagens, além das que você já viu aqui no programa, entra aí no Instagram do Rafa. Você pode saber e pedir dicas para ele, né, Rafa? E o Rafa também, ele tem essa academia, esse estúdio, para cuidar da saúde da família toda, né, Rafa? É verdade. E eu vou lá, viu? Por favor. Já prometi para ele que é perto da minha casa, já coisa boa. A gente é vizinho. Vizinho, descobri isso aqui junto com ele, conversando antes do programa começar. Rafa, muito obrigada por ter vindo, ter compartilhado essas aventuras tão gostosas aqui com a gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez e me coloco às ordens sempre que vocês precisarem. Obrigada. Saber um pouco mais sobre saúde, atividade física. Adoro falar sobre isso. Maravilha. Obrigado pela oportunidade.